As notícias vindas do Morro do Índio, em Cubatão, SP, deixaram Reinaldo Bock Coutinho, o Chunky, enfurecido. Um traficante apelidado de Pivete reivindicava a posse de um ponto de drogas pertencente ao território de Chunky, a adega. Além disso, Ratinho, outro criminoso conhecido, insistia em abrir uma boca no Beco da Farinha, iniciativa já vetada anteriormente por Príncipe, disciplina da região, como é chamado quem impõe ordens do crime organizado. Não podendo resolver a questão pessoalmente, já que à época estava preso em uma penitenciária de Mirandópolis, SP, Chunky mandou avisar os parentes e os outros envolvidos na história que os chefes do PCC tinham sido acionados para solucionar o impasse, e seriam eles quem arbitraria sobre o tamanho exato da loja de cada um e, ainda, sobre o que fazer com Ratinho. Mais do que uma disputa de um morro do litoral paulista, os diálogos e documentos interceptados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo são uma demonstração do papel da facção criminosa PCC no controle dos territórios de venda de drogas no estado, incluindo o poder de decisão de quem pode ou não pode vender drogas nas ruas. Essa situação, segundo a polícia e promotores ouvidos pela reportagem, ocorre em praticamente todo o território paulista e se estende a cidades de outros estados, como parte do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A pessoa não escolhe se vai abrir ou não, onde vai abrir, qual é a área dela. Isso é o PCC que determina, diz o promotor Silvio de Silo Leite Loubé, do GAECO, Grupo da Promotoria Especializado no Combate ao Crime Organizado, de Santos, SP, responsável pela investigação de Chunky. Você não pode dizer, vou começar a vender maconha e cocaína aqui nesta esquina. Não existe isso. Você só vai vender ali se for autorizado pelo partido PCC a vender. Ou vai ter que comprar o ponto de outro traficante, e mesmo assim passa por uma autorização. Em todo lugar do estado é assim, a não ser um local aí perdido, mas acho difícil, explica. Os documentos apreendidos pelas polícias e promotoria mostram que esse domínio foi se consolidando ao longo dos anos. Atualmente, no estado de São Paulo, ainda que o traficante não pertença ao grupo, só pode comercializar drogas fornecidas por integrantes do PCC. Na prática, isso significa que todos os territórios de venda de entorpecentes, as chamadas lojas, são do PCC. Esses pontos, por serem considerados da família, são vendidos ou arrendados para criminosos parceiros como uma espécie de franquia, a exemplo do que ocorre em redes de restaurantes fast food. Comparação usada por delegados e promotores. Esse domínio limita a concorrência entre os traficantes ligados à facção e afasta os autônomos. Para o procurador Márcio Sérgio Cristino, especialista em crime organizado, essa estrutura empresarial do PCC extinguiu a figura do pequeno traficante. Para ele, quem vende drogas nas biqueiras é como um funcionário de uma loja de departamentos. Dá para afirmar, com toda certeza, que hoje em dia não existem traficantes independentes, não existem pequenos traficantes. São todos empregados de uma empresa chamada PCC, diz o autor do livro Laços de Sangue, sobre o PCC, publicado pela editora Matrix. Ainda conforme o procurador, esse monopólio no estado de São Paulo, em especial para a cocaína, começa já na Bolívia, onde o PCC tornou-se o único comprador oficial, após acordo com os produtores locais. Não é que vão falar, você não pode vender em SP o que comprou na Bolívia. Vão dar duas escolhas, ou você vende nos termos deles ou vai para o saco, conta. Cristino afirma ainda que o crime mapeia vendedores autônomos por meio do comportamento dos usuários. Quem acaba mostrando isso são os viciados. Eles mesmos falam, olha, você está me vendendo aqui, mas estou comprando do outro mais barato, ponto. Também para o diretor do DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, Ronaldo Saeg, um traficante autônomo se tornou algo raro em São Paulo. Não é impossível vender sem ligação com o crime organizado, você até pode. Mas vai comprar de quem a mercadoria? Você vai fazer tudo sozinho? É um molde empresarial, do qual o crime acaba se aproveitando. Ele é o facilitador para quem quer ter uma boca de fumo, afirma o delegado. Documentos apreendidos pela Polícia Civil mostram que, em 2016, a cidade de São Paulo era dividida em 5 grandes regiões e subdividida pela facção em 55 áreas, cada uma com várias biqueiras.
Planilhas revelam que, no caso de lojas pertencentes ao PCC, os gerentes ficam com 5% do dinheiro desses pontos. Os demais funcionários dividem outros 15%, e o restante, 80%, fica para a cúpula. Já nos pontos de venda de franqueados, segundo policiais e promotores, os salários de funcionários variam conforme a região. O dono precisa, porém, seguir regras, e se eventualmente descumpri-las, o PCC pode tomar o ponto e vendê-lo a outro. Investigações do Ministério Público indicam que os pontos são vendidos por valores que vão de R$50 mil até R$3 milhões, dependendo da localização. Delegados do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, ouvidos pela Folha afirmam que, nas investigações dos chamados mega-assaltos, descobriu-se que parte dos criminosos compra biqueiras com os recursos obtidos nessas ações, uma forma considerada segura de lavar o dinheiro. O PCC foi fundado em 1993 e tinha, inicialmente, o propósito de ser uma espécie de associação de assistência aos presos e seus familiares contra a opressão do Estado. De acordo com a polícia e promotoria, após Marco Williams Erbas Camacho assumir o comando da facção, entre o final de 2002 e o início de 2003, ela começou a se transformar em uma espécie de empresa de tráfico de drogas. O registro das primeiras negociações dos criminosos com produtores estrangeiros está em uma carta apreendida pela Rota, tropa de elite da PM, em 2008. De acordo com integrantes da Polícia Federal, os principais chefes da facção, que integram a chamada Sintonia Final, não estão diretamente ligados ao tráfico das lojas, mas, sim, ao internacional, que é muito mais rentável. 1 quilo da pasta base da cocaína chega a valer €40 mil na Europa. Independentemente do grau de hierarquia que ocupem na estrutura, porém, todos respondem pelo crime de tráfico de drogas, destaca Sayed. Transportar, guardar, ocultar, trazer consigo, vender. Tem 18 verbos no artigo 33 da Lei 11.343/2006, sobre o tráfico de drogas, diz: pela lei, todos são traficantes, porque só tem um crime de tráfico. O que poderia ter, por meio de uma alteração legislativa, seria uma gradação. Ou seja, diferenciar o cara que está vendendo do cara que está produzindo ou transportando. Eu acho que é muito mais nocivo e perigoso aquele cara que transporta 1 tonelada do que aquele que está vendendo, opina. Veja como funciona o tráfico de drogas em SP. Padaria do local de preparação da droga quando chega do exterior. Casa-bomba, local de armazenamento das drogas a serem enviadas para as lojas. Loja, ponto de venda, também chamado de biqueira. Tipos de lojas podem ser próprias da facção ou de parceiros, como franquias. Nas próprias, 80% do dinheiro fica com o PCC, 15% com os funcionários e 5% com o gerente. Nas de parceiros, os valores pagos a funcionários e gerentes variam conforme a região, com regras impostas pelo PCC. Quanto custa uma loja? De R$50 mil a R$3 milhões. Qualquer pessoa pode comprar uma loja? Não, o crime organizado precisa autorizar a compra.